Bom, e agora descendo um pouco mais do braço, né? Então, a gente estava no braço, agora a gente vai mover mais distalmente, indo em direção ao antebraço. E com relação ao antebraço, vocês sabem bem que a gente tem dois movimentos principais do antebraço: o movimento de pronação, que eu tenho a palma da mão voltada posteriormente, e eu tenho o movimento de supinação, que é o movimento da palma da mão voltado anteriormente, igual a minha irmã gêmea está representando aí na imagem, certo? E quais são os músculos que agem, então, na pronação e na supinação? Tá? Bom, os músculos que agem na pronação, então, toda vez que eu movo a minha palma da mão posteriormente, os músculos que agem são os músculos que estão localizados na face anterior do antebraço, compartimento anterior do antebraço, que realizam a pronação. Igual eu representei aqui na imagem, destacando em verde. Então, é a face anterior ou o compartimento anterior que estão localizados esses músculos que fazem a pronação, que fazem esse movimento de rotação, né, do punho, movendo a face, né, palmar da mão no sentido posterior. E que músculos são esses? A gente tem dois músculos que agem na pronação, tá? A gente tem o pronador redondo e temos o pronador quadrado, como está representado aqui na imagem. Então, o pronador redondo, pode observar que ele tem uma origem aqui no osso húmero, no epicôndilo medial do húmero, que é um acidente anatômico aqui. Então, se eu me palpar aqui no meu cotovelo, eu tenho o epicôndilo medial, que é essa ponta de osso aqui, mais proeminente, e tem o epicôndilo lateral, que é essa região mais proeminente, né, do cotovelo também. O epicôndilo medial é o local de fixação de origem, né, do pronador redondo. E aí ele sai daqui do meu cotovelo medial e vai se fixar lá no rádio. Por quê? Porque aí quando ele contrai, ele promove esse movimento de giro, né? Além disso, eu tenho também o pronador quadrado, né? O pronador quadrado, ele está localizado entre o rádio e a ulna, também aqui, ó. E ele leva esse nome por ter um formato quadrado mesmo. Ele está localizado aqui, ó, bem na região distal do antebraço, aqui bem próximo do punho. Tem um formato quadrangular aqui nessa região do punho. Então, portanto, chamado de pronador quadrado. Ambos agem no movimento de pronação, certo? Então, trazendo aqui, bem numa questão, num contexto, né, de treinamento, seria basicamente... Júnior, quanto tempo? Como é que vai? Então, trazendo Tudo aqui bem, para um professor? contexto... Tudo bem, Júnior, graças a Deus. Deixa eu tirar a jaqueta da motoqueira aqui. Então, trazendo para um contexto de treinamento, né? Então, toda vez que eu faço um trabalho de treinamento para o combate que envolve a pronação, né? Que eu movo a palma da mão posteriormente, igual eu estou fazendo aqui agora, eu parti da posição de repouso aqui e movo posteriormente. Portanto, aqui eu tenho um movimento de pronação. Quais foram os músculos que executaram? O pronador redondo, localizado aqui, ó, onde está minha mão, e o pronador quadrado. Então, é uma excelente forma de reforçar também a musculatura do antebraço para o combate, visto que tanto para empunhar armamento, né, tanto para a luta em geral, antebraço, punho, mão, membro superior, é muito requerido, né? Professora, Sim. só por uma questão de curiosidade, eu sempre senti um certo choque, né? Um choquinho que dá nessa região aí, às vezes quando bate na cadeira, bate em algum lugar. É esse planador redondo que reage, é isso aí? Ou não? Então, você sente
É o Wesley, né? Que tá falando? Wesley, isso. Foi eu sim, Caramba, professor. Wesley, reconheci pela voz, hein? Porque não estava aparecendo o nome, não estava aparecendo nada. Já conheço vocês pela voz já. De tanto perturbar, Wesley, né? você estava assim, hã? De tanto perturbar na aula. De tanto contribuir, digamos assim, Bom, né? Bom, você sente nesse osso aqui, ó. aqui, Exatamente aqui. mas é na ponta do osso, quando você passa o dedo, É, só apertar aqui eu já sinto um pouco. E quando eu bato, às vezes e eu bato na cadeira, alguma coisa, eu sinto. Só queria saber se é esse pronador redondo aí que tá batendo ou é uma outra área. Não sei se alguém já sentiu isso já então, também. você sente no repouso também, Wesley? Não, só quando eu bato. Só quando bate? Porque o que Só quando eu bato. acontece? Aqui, aqui nessa região, existe, vou até compartilhar aqui, o epicôndilo medial. Vou botar uma imagem aqui. Aqui, ó. Vou botar outra. Aqui, ó. Tá vendo que é bem proeminente? Tá? Eu Sim. tenho um úmero distal aqui, né? Quando chega bem próximo da articulação do cotovelo, ele distal, mas está vendo que quando chega na articulação do cotovelo, eu tenho uma ponta de osso muito proeminente aqui, que é o epicôndilo medial, que é o acidente anatômico do úmero, que é o local de fixação, né, de alguns músculos. O que acontece? Se estiver doendo somente quando você colide com alguma superfície, pode ser, bem provável de ser, porque, como é uma proeminência óssea, né, como é uma proeminência, né, uma ponta de osso, essa região torna-se muito sensível. Por quê? Porque, como eu creio que tenha sido tratado pelo professor Tiago lá na primeira aula de anatomia do membro inferior, o osso, ele não é o osso não tem terminações nervosas, o tecido ósseo. Mas, em compensação, existe uma lâmina de tecido conjuntivo que reveste o osso, que é chamado de periósteo. Esse, sim, é ricamente vascularizado, ou seja, muitos vasos sanguíneos, e é muito rico em terminações nervosas. Então, essa ponta de osso, né, esse acidente anatômico, o epicôndilo medial, se colidir em superfícies, ou até mesmo se ficar muito tempo apoiado sobre a mesa, o periósteo vai sentir, tá? O periósteo, beleza? Mas, tá? Isso se tiver doendo só quando colide. Mas se No tiver caso, doendo no repouso, não é uma dor, é um choque que dá. É um choque. só o choque, né? Dá o choque só quando colide, Só né? quando bate. A É. Não chega sensação a de doer, choque, não. Só um choque. Chega a ter só um aquele choquezinho. sintoma de reflexo de reação, né? Uhum. Então, um choque, dependendo da carga que estiver sendo aplicada ali, do choque aplicado, pode ser normal, porque é uma proeminência óssea, e aí a proeminência óssea, ele é revestido pelo periósteo, que é altamente sensível, inclusive, quando o osso quebra, não é nem o osso que sangra, o osso mesmo por si só, ele nem sangraria. Quem sangra é o periósteo, que é essa lâmina que reveste o osso. E aí, dependendo da carga que você, né, esse contato físico gerado, pode haver mesmo essa sensação de choque, porque é proeminência óssea. Mas por que eu te perguntei se dá essa sensação no repouso? Por quê? Porque essa região é uma região que frequentemente é afetada pela epicondilite medial. O que é epicondilite medial? Alguns tendões têm origem aqui, nesse osso, inclusive o pronador redondo, que a gente acabou de conversar. Né? E principalmente os músculos que são flexores de punho e dedo, todos eles nascem, a maioria deles nascem aqui. Tá? Então, quem faz movimentos repetitivos de flexão, tá? De punho, de dedos, pode haver um processo inflamatório no epicôndilo medial, que é chamado de epicondilite, tá? Mas é uma dor que vai ocorrer mais no repouso
ou sem que haja algum atrito naquele local. Se persistir, é bom fazer um ultrassom do cotovelo para ver se você não tem condilite, tá, Wesley? Perfeito, professor. Obrigado.